por falar em ônibus, presta atenção nessa outra história que eu vou te contar agora. Uma mulher separada do marido já há 2 anos, faz 2 anos que ela não tá mais com esse cara, ela tentou atear fogo nele usando querosene e cigarro. É forte, é muito forte. E isso aconteceu em pleno terminal central de Campinas, por volta das 5 horas da tarde desta quinta-feira. Os detalhes de toda essa confusão a gente vai ficar sabendo agora com ele, Fábio Oliveira, nosso repórter que está sempre alerta, já está ao vivo aqui comigo. Vamos ver, ele está sempre alerta, sempre com as informações na ponta da língua, né, Fábio? Muito bom dia. Que história é essa da mulher tentar matar o ex-marido com querosene e cigarro? Conta pra gente. Muito bom dia para você, Maurícia. Bom dia para quem acompanha o nosso Alerta Total. Que história, né? Essa história parece história de filme, Maurícia. Mas tudo isso aconteceu aqui no Terminal Central, local de bastante movimentação. E para ser mais exato, aqui ó, na plataforma A, onde tudo aconteceu, local no qual esse motorista, né, ele estava aqui aguardando, né? Igual esse ônibus aqui está estacionado, esse ônibus aqui, ele estava aqui aguardando o horário de saída, né? Alguns passageiros estavam aqui também sentados e esse motorista estava aguardando dentro do ônibus. E o que acontece? No horário de bastante movimentação, por volta das 5, 6 da tarde, muitas pessoas ali tomam os ônibus, né? Acabam pegando o ônibus para voltar para casa. Então o terminal aqui ontem estava praticamente lotado, viu, Maurício? Lotado. E aí o que acontece? Essa mulher, ela viu o ex-marido, que é motorista dessa linha de ônibus há muito tempo, né? Ela viu ele ali dentro do local do ônibus, né? Dentro da cadeira do motorista, aguardando o horário de saída. E ela simplesmente, ela acabou entrando por essa porta, né? Ela acabou entrando por essa porta aqui onde nós estamos. Ela subiu tranquilamente, bem tranquila. E ela veio até esse ponto aqui, ó. Eu vou mostrar pra você. Até esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto que antigamente, quem é de Campinas vai lembrar bem, é o ponto onde ficava o cobrador, né? E ela ficou bem nesse ponto aqui, ali do outro lado. E ela viu o marido ali, ela começou a discutir com o ex-marido, tentar falar algumas coisas pra ele, só que ele falou, eu não quero papo, já tá tudo resolvido. O motivo dessa briga toda é porque o marido, né, o ex-marido, ele conseguiu a guarda das crianças. E também fala, né, que ela relatou aos policiais que ela estava com uma situação financeira bem triste, bem complicada a situação financeira dela. Então, ela acabou ali discutindo com esse ex-marido, relatando algumas coisas para ele, falou, não quero papo. Foi o momento, então, que ele estava com essa porta aberta, ele ia saindo, né? E ela chamou, falou, viu, preciso falar uma última coisa para você. Preciso falar uma última coisa para vocês, espero que você me ouça. Ela pegou, então, um líquido, né? Todo mundo ali assustado, né? Ela pegou esse líquido e jogou no marido. Assim que ela jogou o líquido no marido, algumas pessoas que estavam aqui do lado de fora, algumas pessoas que estavam aqui perto do ônibus, ficaram assustadas com a situação e acabaram aqui tentando conter essa mulher. Falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso, pra que você vai fazer isso? E detalhe, ela jogou o líquido no marido de uma distância bem curta, né? Uma distância bem curta ali entre ela e o marido. No momento, então, que nas imagens é possível ver uma passageira que tenta tirar o isqueiro da mão dela, ela dá um empurrão nessa passageira que corre. Ela acende um cigarro e ela joga o cigarro contra o ex-marido, que por sorte não pega fogo. Agora imagina só, se isso acaba pegando fogo, propagando fogo, pode até inclusive, né, incendiar um ônibus desse, incendiar pessoas que estavam inocentes aqui sem saber o que estava acontecendo. Então tudo isso acabou acontecendo ontem por volta das 6 horas da tarde. Essa mulher então, ela viu que não teve sucesso no que estava acontecendo, algumas pessoas acabaram correndo, né, nessa direção, aqui onde nós estamos. E aí, bem aqui no cantinho, onde eu vou pedir pro Gatti mostrar pra gente, bem aqui no cantinho fica um pessoal ali da segurança do Terminal Central, né? Esse pessoal fica ali da segurança, eles viram a movimentação dos passageiros aqui, viram a movimentação de algumas pessoas correndo por aqui e chamaram então esses seguranças que ali estão hoje também. Eles então vieram até aqui para ver o que estava acontecendo e na hora eles pegaram e conseguiram conter essa mulher.
Assim que conteram essa mulher, eles chamaram reforço da Guarda Municipal, que inclusive veio bem rápido, né? Estava bem rápido aqui dentro do terminal central e acabou assim levando essa mulher ao 1º distrito policial, onde chegando lá, ela deu mais detalhes do que aconteceu, falou da situação financeira, falou também que o ex-marido tinha conseguido a guarda dos filhos, e isso acabou gerando uma confusão na cabeça dela, que ela queria somente tirar a vida do marido e não das pessoas que aqui estavam. Essa mulher foi presa e ela permanece ali à disposição da justiça para muito mais esclarecimentos, para a gente tentar entender um pouquinho mais dessa história, Maurício. Então, basicamente, tudo isso aconteceu aqui no Terminal Central, onde tem muitas pessoas, né, que acabam pegando os ônibus aí todos os dias, viu, Maurício? Um perigo, né, Fábio? Um perigo porque é muita gente, o fluxo de pessoas é enorme, o risco de explosão gigantesco, né? Por muita sorte, não terminou numa tragédia, tanto para esse motorista de ônibus quanto para as pessoas que circulavam aí, num horário de pico, né? Essa tentativa de crime aconteceu num horário de pico em que tem muito movimento no terminal rodoviário de Campinas. E outra coisa, Fábio, ela acabou confessando, conversando com a polícia, mas esse crime foi premeditado, né? Porque ninguém anda com querosene. Quem anda com querosene na mão, eu nunca vi, você já viu? Não tem condições, né, Maurício? Ninguém anda com querosene, é bem complicado ver essa situação. Inclusive, Maurício, nós estávamos conversando agora há pouco com algumas pessoas que trabalham aqui no Terminal Central, né? Algumas pessoas que viram essa história e falaram que foi uma história bem complicada aqui, porque assim, acabou assustando não só os passageiros, né, desse ônibus, que pegam esse ônibus aqui todos os dias, porque não é uma situação comum aqui no Terminal Central, mas também outras pessoas que acabaram tentando ajudar o motorista, que inclusive passa bem o motorista, não sofreu nenhum tipo de ferimento, né? Porque não conseguiu o isqueiro, né? O cigarro não conseguiu pegar fogo. Outras pessoas dizendo aqui que essa cena parecia cena de filme, né? Parecia cena de filme de ação, no qual a pessoa joga ali o líquido inflamável e acende o cigarro e joga para trás e explode. Então, as pessoas relatando momentos de tensão que viveram aqui no Terminal Central. Tudo isso ontem à tarde. Outro ponto também que chama a atenção, né? A gente estava conversando agora com uma moça aqui, uma passageira, dizendo, né, que ela nunca tinha visto uma história como essa. Essa história que aconteceu aqui no Terminal Central, que essa mulher acabou, como você bem disse, premeditando todo esse crime, né? Ela acabou tendo que pegar ali e comprar esse querosene, ela sabia o horário do marido e ela sabia tudo isso. Então, tudo isso foi premeditado por essa mulher, viu, Maurícia? O que pode agravar a situação dela, né? Inclusive, a gente tem uma entrevista, não tem não, Fábio? Sim, nós temos uma entrevista com a advogada, né? A advogada do motorista, que vai falar com a gente um pouquinho do que aconteceu aí nessa situação de ontem, viu, Maurício? Vamos lá. Eu entendo que foi uma tentativa de homicídio, sim. Ela já tem problemas com o meu cliente. O meu cliente, ele conseguiu a guarda das duas filhas, que são menores. E ela vem há muito tempo já ameaçando o meu cliente. Não é nem só por causa que ela perdeu a guarda, porque realmente ela não faz questão dos cuidados para com os filhos. O problema dela é a questão financeira. Hoje ela recebe um auxílio e aí ela veio solicitar ao meu cliente que ele entregasse as documentações necessárias para ela conseguir renovar esse auxílio que ela recebe do governo. E aí, na negativa do meu cliente, porque ele simplesmente disse para ela, olha, entre em contato com os advogados que ele te entrega e fornece tudo que você precisa, eu não tenho como te auxiliar. Então, na hora que ele chegou no Terminal Central, ela pegou o ônibus dentro do Osiel, ela entrou dentro do ônibus como um passageiro normal, sentou dentro do ônibus depois, e aí ela, quando desceu, ela já ateou o produto inflamável nele, foi a conta dele retirar a camisa e sair correndo, e ela foi contida por outros funcionários que estavam lá no Terminal Central. Então ela foi contida e aí chamaram os guardas, e é onde que nós estamos aqui para que o delegado
decida se realmente é uma tentativa de homicídio, mas não vejo como não sendo, porque ela atirou uma garrafinha toda de produto inflamável nele. Foi com certeza de caso pensado, porque ela entrou dentro do ônibus com a garrafa de produto químico. Graças a Deus, ele está muito bem. O grande problema foi o estresse, né? Ele está aqui numa situação dessa, um susto, o trauma para as filhas, mais uma vez, né? Porque ela vive perseguindo as crianças e esse é o problema. E agora a gente espera que seja feito algum tipo de justiça, né? Situação complicada, né, Fábio? Então essa entrevista com a advogada desse motorista, né? Como ela bem disse, né? Ela acabou falando ali que não queria, né? Tipo, por exemplo, ele tudo isso era tratado diretamente com os advogados. Ele não queria nenhum tipo de confusão, viu, Maurícia? Ele não queria confusão de ter que falar com ela, porque já sabia do histórico dela agressivo, o histórico dela de tentar levar para algum tipo de confusão. Ele não queria isso. Ele queria que tudo fosse tratado conforme a lei, segundo a advogada disse nessa entrevista. Então nós estamos aqui acompanhando esse caso e qualquer detalhe, qualquer novidade, a gente volta aqui no Alerta Total, Maurícia. Combinado. Eu só tenho mais uma última pergunta para te fazer, porque a gente mostrou aqui um caso de assaltantes criminosos que entraram dentro de um ônibus e teve gente com tanto medo desses criminosos que colocou a vida em risco pulando dos ônibus, logo que saíam dos terminais. E aí eu acredito que precisa ter um policiamento mais reforçado nesses terminais, principalmente nos terminais de maior movimento, como por exemplo o de Campinas, que nesse caso do motorista, que foi um crime diferenciado, né, foi uma tentativa de homicídio, mas se não tivesse a presença forte da polícia aí, poderia ter sido mais complicado conter essa mulher, concorda? Com certeza, Maurício. E um detalhe que chama a atenção, né? Vou pedir para o Marcos Gatti me acompanhar mais um pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui, como você disse, da segurança aqui no Terminal Central. Existem alguns seguranças, né, que ficam por aqui. Eles fazem a ronda e, inclusive, também a Guarda Municipal de Campinas acaba passando, fazendo patrulhamento aqui dentro do Terminal Central em alguns momentos, né, algumas horas. E aí fica, pelo menos, algumas equipes divididas aqui no Terminal Central. Essas equipes que estavam ontem no momento dessa ocorrência, né? Eles que conseguiram ali fazer as primeiras contenções dessa mulher, eles conseguiram fazer os primeiros cuidados ali com essa mulher, com esse motorista também. Vou pedir pro Gatti mostrar. Tem ali pelo menos um segurança, tem mais alguns espalhados aqui pro Terminal Central. Então alguns deles, né, que estavam aqui ontem no momento dessa ação. É claro que se reforçar o policiamento, reforçar a segurança aqui, ajuda bastante também. Então, e se não tivesse também esse pessoal aqui, que ajudou a conter essa mulher, que ela poderia se evadir do local, se não tivesse esse pessoal aqui, a coisa poderia ser bem pior, viu, Maurício? Obrigada, Fábio, pelas informações. Obrigada, Gatti. Um grande abraço. Qualquer coisa vocês voltam.